Olá, Júlio. Inês Maria, e como vai o teu fim de semana? Vai bem. Vai bem? Eu gosto muito do fim de semana, sabe? Eu aproveito o fim de semana para descansar mesmo. Recarregar baterias, é? Não me meto em confusões e adoro ficar em casa. Deitar-se às 10 da noite. Não, 10 da noite não, mas adoro ficar a ver documentários, séries, ler. Canal História. Canal História não, mas cozinhar, estar a ouvir boa música. Pois olha, eu outro dia fui para o Canal História e encontrei uma coisa verdadeiramente fascinante, que evidentemente também traduz os horizontes inultrapassáveis da minha ignorância, não é? Mas estavam a dar esta mania dos top 10, top 5, etc. Nós, aliás, falaremos de um top 5 esta semana. Mas estavam a dar o top 10 das maiores invenções do mundo antigo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Caíram os queixos. Aqueles gregos realmente eram inacreditáveis, porque nós estamos habituados à filosofia, essa coisa toda e tal. Então, por exemplo, eles a explicarem como eles tinham engendrado umas portas automáticas que ainda por cima punham as pessoas convencidas que a deusa estava à espera deles, porque aquilo ainda por cima servia para aldrabar as pessoas. Mas os conhecimentos que aquela gente já tinha, e depois lá vinha a inevitável Biblioteca de Alexandria, houve algumas experiências, que era explicado por profissionais, que disseram com a maior das naturalidades e com um sorriso de orelha a orelha, sem nenhum artefactos ou ajudas particulares, etc., esta gente fez coisas que depois se perderam e foram redescobertas no século XVIII e século XIX. É fascinante. Uau! É? Por exemplo, eles a dizerem que o velho Arquimedes, lá com os escudos e os espelhos, não é? O sol batia naquilo, em não sei quantos, e ele concentrava aquilo nos barcos dos romanos e, com um bocado de sorte, aquilo acabava por pegar fogo. Já viu? Sim. Um fascínio. Portanto, mas sabe a eu devia admiração. começar a ver o Canal História. Sabe que eu sou, não querendo fazer publicidade, eles também não precisam, porque quase toda a gente já faz o mesmo. Eu vejo muito o Netflix, não é? Eu não tenho. Quer dizer, tenho, mas não assino. Pronto. E farto-me de ver documentários e coisas. Eu tenho estado numa cura de emagrecimento televisivo. Tem. Não aderi a Netflix. Tem-se dedicado à leitura? Cortei canais desportivos. Muito bem. Está a ouvir? Muito bem. Está a ouvir? O G, com um orgulho espantoso, cortou canais desportivos, e tenho feito uma coisa que me tem dado um gozo enorme, que é, porque tenho estado... Agora surpreendia-me e dizia, tenho estado na cozinha a aprender a cozinhar, Isso já é um sonho mais longínquo, não é? Mas pronto. Não, eu tenho passado este mês a preparar coisas até ao fim do ano com os meus traços obsessivos. E tenho sido obrigado a ler muito. E então o que é que eu tenho feito? Com a minha preguiça, para nem sequer levantar o dito cujo do sofá, eu tenho andado pelo YouTube, vou buscar este ou aquele grupo e tal, e ponho aquilo a tocar enquanto estou a trabalhar, e tem sido uma delícia. Que bom. Com vantagens para mim e, se me permite dizê-lo, e daqui vai um abraço para ele, até para o meu professor de ginástica, porque depois eu chego às aulas e levo-lhe umas coisinhas que o põem com a boca a salivar. Ai, sim. Claro, porque ele é um professor de luxo, deixa-me escolher as músicas e eu faço aquilo lá. Ora, vamos ver se você conhece esta.
Ficam os dois contentes então, não é? Pelo menos para mim é mais fácil, sabe, como eu sou preguiçoso e com boa música. Ajuda, pronto. não é? Ele apanha-me a traição e parte-me todo. Isso também é uma coisa que não falta no fim de semana todo. É boa música a sair. Sem Neste música. caso, da cozinha. Sem da cozinha. música é complicado. É isso mesmo. Bom, hoje aqui no Amor temos mais tempo. A música é outra. Não é outra. Nós já aqui falámos muitas vezes do assunto. É uma conversa que tem séculos de discussão. E de preconceitos. E de mitos. São as Isto é uma mitologia. É. São as mulheres, de facto, emocionalmente diferentes dos homens. Por exemplo, as mulheres só enganam os homens quando estão apaixonadas por outro ou quando não têm a atenção do seu parceiro. Isto para dizer que, e segundo o artigo que nós temos aqui, as mulheres não têm aquilo a que se chama one night stand, ou seja, sexo de uma noite. As mulheres têm aferres, têm casos. Estão sempre envolvidas emocionalmente. Estão sempre envolvidas, precisam de se ligar, se estamos a falar de relações heterossexuais, precisam de se ligar a um homem, não é? Sim. Mesmo que, isto é muito importante, mesmo que muitas vezes o ponto de partida seja só o sexo, e não se esqueça que os Tinders trouxeram muito isso, trouxeram essa possibilidade de as mulheres passarem a ter uma relação que era aparentemente sexual, meramente sexual. A questão é que muitas vezes, pelo que me é dado a perceber, se quis mais. Sim, lembra-se de eu lhe contar, não é, a surpresa de alguém dos Machado Vaz na Alemanha, se bem me lembro, não é? Por ver no próprio Tinder a indicação de mas para o One Night Stand não é? Muito curioso. A pessoa tem todo o direito de pôr essa indicação e assim já não é incomodar. Querer construir mais alguma coisa, não é? Pronto. Mas pronto. Não necessariamente um casamento de 5 filhos, não é? Mas pronto, quer dizer, avisar, digamos assim, a navegação de que se você pensa que vem jantar no sábado e está a comer o pequeno almoço na minha cama no domingo, mais vale não telefonar. Não é? Porque se insiste nesta questão emocional em relação às mulheres? Oh, querida, porque é um velho estereótipo, e é um velho estereótipo, vamos deixar-nos de, como dizem os anglo-saxónicos, de andar a bater à volta do arbusto, é um velho estereótipo que é também uma prisão para as mulheres. Porque, como compreende, se o discurso oficial acerca das mulheres é que as mulheres só fazem determinadas coisas num contexto afetivo, uma mulher que eventualmente reconhece em si própria o desejo de fazer algo sem esse contexto afetivo, pode-se interrogar, mas eu serei verdadeiramente uma mulher típica, mas eu não estarei a ter comportamentos masculinos, por exemplo. E então, porque isto é um artigo sobre mitos, não é? Primeira questão que é abordada. As mulheres, como a Inês já sugeriu, as mulheres traem por razões emocionais. 3 hipóteses. Porque estão insatisfeitas na sua relação, porque se apaixonaram por outra pessoa, neste caso por outro homem, não é? Ou porque estão em busca de uma forma de acabar o seu casamento. Devo-lhe dizer que esta terceira eu torço-me um bocado. Porque, pronto, chamar emocional a isto pode, mas não está no registro das duas primeiras, não é? Porque, no fundo, estão à procura. É uma estratégia. Claro. Pronto, as duas primeiras, devo-lhe dizer que, com muita frequência, podem ser ouvidas da boca dos homens. Que é alguém dizer, bom, isto já só aconteceu porque eu não estava satisfeito com o meu casamento. Ou até outra frase, que é, isto fez-me perceber aquilo que faltava ao meu casamento. Mas nós estamos aqui a falar de mulheres. Sendo que, deixe-me só perguntar-lhe isto. Deixe. Será que os homens se interrogam também, pensando, será que eu sou um homem típico? Será que eu tenho comportamentos femininos? Acha que isso também acontece? Muito menos, estamos a falar de traições, não é? Os homens são famosos por fazer uma clivagem
com muito mais facilidade que as mulheres, que é a clivagem entre sexo e amor. E, portanto, em termos clássicos, esta é a altura em que normalmente a Inês diz: hoje muito menos, hoje muito mais. É verdade, Não é? Sim, Você diz isso com frequência, não é? Mas em termos clássicos, os homens são especialistas, e aqui dizer são especialistas nem sequer é uma canelada, era o que faltava. Não quero ser expulso do sindicato. E você sabe como eu gosto de homens. Não tem nenhuma conotação pejorativa ou de chacota, mas os homens são especialistas em dizerem e passarem em qualquer detector de mentiras quando o dizem, que é: mas o que é que isto tem a ver com amor? Isto é só sexo. Eu amo a minha mulher. E isto para eles é completamente pacífico. O que é que diz o estereótipo? Mas mulheres não é. Bom, acontece que hoje em dia há muitas mulheres que o dizem da mesma forma e o fazem da mesma forma. Como se o mundo não estivesse preparado para isso. É verdade, não está ainda, não é? Porque era tão fácil dividir comportamento masculino e feminino, Claro. que agora ficamos à toa a pensar. Mas então, afinal, elas agora têm um comportamento masculino? E, portanto, se quiser, é muito mais provável que, perante o mesmo comportamento, se pergunta a uma mulher, e sobretudo as camadas mais velhas, se pergunta a uma mulher que diz: envolvi-me com terceiros. Pronto, para não haver fantasias na cabeça dos ouvintes, envolvi-me com um terceiro. Pronto, somos três neste momento. É muito mais fácil ouvir perguntar a uma mulher: mas o que é que está de errado na tua relação? Para não estarmos a restringir isto a casamento, não é? Mas então as coisas estão mal na tua relação, do que um homem. Muito menos se a pergunta é feita por um homem. Um homem que conta isto a outro homem, perdoa uma brejeirice, é muito mais provável que a pergunta que ouça é: e ela que tal é? Mas isso é sério? Ou é só um esquema? E tal e tal. E a resposta ser: tu és maluco? Claro que é só um esquema. Então eu quero lá pôr em risco o meu casamento. Vira essa boca para lá. E é muito mais provável, e eu agora até me arriscava a dizer outra coisa, sobretudo se continuar a ser um homem a perguntar. Porque as mulheres apercebem-se das modificações mais depressa. Acha que sim. Isso também é um aspecto curioso. Eu acho. As mulheres olham em volta, as mulheres veem o que as outras mulheres fazem e como fazem, e, portanto, não é por acaso que eu sou homem e Inês é mulher, e não é só a idade. Eu compreendo que lá em casa digam tem a ver com a diferença de idades entre eles. Não é só por isso que a Inês diz: olha, que as coisas mudaram. É porque a Inês vive num mundo que eu observo, que eu escuto, mas que tem dimensões que muito naturalmente me estão vedadas, que é um mundo feminino. Com um homem no meio não é a mesma coisa. Quer queiramos, quer não. Sendo que o que o Júlio está a dizer é que, no fundo, no meu caso, porque poderia ser outra mulher qualquer, estamos atentas. O Júlio está a dizer: vocês são mais atentas. Eu poderia dizer que os homens também podiam estar mais atentos. Podiam. O que eu estou a dizer é que não é por acaso que a Inês me diz: hoje muito menos, hoje muito menos. Sabe que eu sou bastante otimista e eu acho que realmente... Mas não é só otimismo. Também é um saber de experiência feito. Você ouve, você vê. Não é? E conheço muito. Foi o que eu estou a dizer. Claro. Conheço muito, quer dizer, conheço muitas pessoas, conheço pessoas muito mais novas. Aí está. E sei perfeitamente que o mundo é hoje em dia o mundo, e a Portugal, que é a minha amostra, não é? Lisboa, Porto, enfim. Mesmo se calhar às vezes estando em circuitos mais privilegiados, porque mais informados. Apercebo-me, é verdade. Mas apercebo-me de facto que já não há essa grande divisão de territórios que é: és mulher, fazes isto, sentes isto, sou homem, faço isto e sinto isto. Não. E por isso, com grande abertura de espírito, eu disse
Vamos manter a perguntar o homem. Portanto, tivemos este homem a perguntar a um amigo: é? E onde é que a encontraste? E como é que ela é? Mas isso é coisa séria ou é uma aventura? Vamos manter este homem, e agora, frente a ele, não está um homem, está uma mulher. Uma amiga. E o que eu estou a dizer é que é muito mais provável que, sendo um homem, ele pergunte a esta mulher: mas porquê? As coisas estão mal com o teu homem? Percebe? Claro. Porque na cabeça dele é muito mais natural que haja uma terceira pessoa envolvida, porque as coisas não estão bem na relação daquela mulher, do que se for de um homem. Porque ele, num homem, está careca de saber que ele pode continuar a considerar-se felicíssimo na relação e, mesmo assim, continua, digamos assim, a dispensar os seus favores por outras senhoras da paróquia. Percebe? Percebo. Por isso se dizia, paróquia, e as feministas disseram-no com brilhantismo, que mesmo quando os comportamentos ficam praticamente equiparados, às vezes não se pode falar de uma igualdade absoluta, porque o olhar social continua a ser um olhar basicamente masculino. Aquela velha história de, e a frase é muito bonita, quantas vezes eu uso, aquela velha história de dizer: mas pronto, mas ainda verificamos que os homens continuam a defender a honra falando, e as mulheres, mesmo fazendo as coisas, muitas delas continuam a defender a honra calando. O comportamento é semelhante, mas em termos sociais há mais receio. Pronto. Isso demonstra que continua a haver um olhar basicamente masculino. Não é? Depois, a segunda, que é apaixonar-nos. Pronto, mas que decorre desta primeira. Ou seja, vamos voltar à conversa. E o José da Silva pergunta ao Pedro Afonso: e tu estás apaixonado por ela? E o outro diz: não, apaixonado não, cara, mas ela é gira, desculpa o termo, dá-me pica, tem sido agradável dar umas voltas com ela e tal, e tal, e tal, e tal. É muito mais provável que o José da Silva, perante a sua amiga Andreia, quando ela lhe vem dizer: olha, envolvi-me com o fulano e tal, diga: epá, apaixonaste por ele, pá. Percebe? E ela diz: não, ele só me dá a pica. É muito mais provável que o José da Silva diga: olá, a Andreia tem mudado. Que é só porque lhe dá a pica? Está a ver? É o preconceito. Isso é logo um susto para os homens, não é? Pois é. Olha, desde logo, isto agora é de formação profissional. Porque no subconsciente há esta dúvida: mas se esta nem precisa se apaixonar, como é que andará a minha mulher a ver a vida em geral? Pois, porque isso assusta de duas formas, tem pois razão. Assusta pois pensando que mundo, que mulheres temos nós cá fora e Exatamente. Será que isso está a afetar nem a minha? Mais, nem mais. Oh, Inês, na minha profissão, e se calhar nos cafés que a Inês frequenta, não é? Às vezes as pessoas têm a ideia que há coisas que só se ouve num psicólogo ou num psiquiatra. Não é nada verdade. Não é? Mas às vezes nós ouvimos pessoas em 2018, e lá está, porque é que eu continuo a dizer: não me venham com a história que o duplo padrão desapareceu por completo. Eu continuo a ouvir mulheres com mais frequência a dizer assim: desde que me divorciei, houve determinados casais amigos que deixaram-me de convidar lá para casa. Enquanto, em geral, é claro que às vezes há questões de amizades prévias, não é? Que eram muito fortes para um dos lados e, portanto, é perfeitamente natural que, havendo uma separação, não haja um corte absoluto, mas que aquele que era o amigo do peito seja aquele que continua a ser convidado, não é? É natural. Mas quando há, digamos assim, uma situação mais equidistante, os homens quase por sistema são favorecidos.
por aquilo que muitas vezes é considerado também a sua fragilidade, coitado, tipo, não sabe cozinhar, mais isto, mais aquilo e mais aquilo outro, mas... E também porque as mulheres solteiras representam uma ameaça. Aí está. E então, quando é a mulher que se divorciou por iniciativa dela, etc., não é nada raro que haja um sentimento de ameaça. Até pode haver dois. Ao mesmo tempo, até. Que é, por parte dele, é a sensação, mas esta fulana, pá, esta fulana deu um chuto no marido, pá. Se calhar, se uma pessoa analisar, cheia de razão, não é? Mas pronto, mas não é isso que está em causa. É aquele homem que pensa assim. Aqui cá em casa, de vez em quando, também há uns conflitos. E agora esta, pá, divorciou-se, não anda a chorar pelos cantos, pá. Segundo me dizem, não tenciona reconciliar-se com o marido, que até já tentou. Portanto, vem cá para casa. Exato, pode ser uma má influência para a minha mulher. Mais, não é? Portanto, mas agora deixa-me acabar. Às vezes, do outro lado da cama, há uma pessoa que pensa assim, ela divorciou-se, pá, agora está livre, vem cá para casa, ela é amiga do meu marido, que sempre disse que ela era simpática e tal... Para que acabemos de estar a arranjar potencialmente problemas? Ainda por cima está mais gira desde que se separou. Se quiser. Portanto, essa mulher solteira... Há vários tipos de receios. Sim, claro, mas já percebemos que pode... Mas, em geral, contra as mulheres. Elas são mais desfavorecidas. Pode não ser bem-vinda dos dois lados. Pode. Enquanto sobre o homem há uma espécie de compaixão, não é? Nem mais. É frequente. Isso não mudou, talvez, sim, agora, verdade. E agora vamos ser justos. E acho que posso dizer, porque você imediatamente dirá, Júlio, por definição as coisas mudaram, e eu digo logo que tem toda a razão. Está a ver? Eu divorciei-me há 36 anos. Inês. A quantidade de vezes que foi convidado para para almoçar, para jantar, era coitadinho. tão bom, sabe? Fugir aos filetes de Capitão Eagle era tão bom, tão bom. Já não lhe fazem isso, Júlio, não me diga. Fazem, mas daquela altura era mais complicado, não é? Porque pronto, quer dizer, as coisas estavam frescas, você sabe como essas coisas são, um tipo a arranjar casa, a saltar de casa dos pais para outra casa, etc. Quer se queira, quer não. Há um período de adaptação complicado, não é? Hoje não tem nada a ver com isso. Bom, todas as minhas rotinas estão instaladas e até há pessoas que são capazes de me telefonar e a rir, dizerem-me assim, queres vir cá jantar ou já encomendaste ao serviço tal e tal para te levarem a casa porque tu és um tipo que não gosta de sair, etc. É completamente diferente, não é? Bom, hoje os homens também estão mais autónomos e Muito lá mais, está. muito mais. Os que não sabem cozinhar, que novos já são muito poucos, diga-se. Sim, sim. Os que não sabem cozinhar encomendam. E as mulheres hoje em dia que não estão para cozinhar também, ou que nem sequer sabem cozinhar, Nem mais. Pronto, aí está. encomendam. Portanto, homens e mulheres estão... Inês, na minha geração, uma mulher que não soubesse cozinhar. Era uma raridade. Quisesse ou não quisesse, percebe? Mas tinha sido ensinada. Ela podia dizer, não quero cozinhar. Agora, raparigas do meu tempo, como se costuma dizer, raparigas do meu tempo dizerem, eu não sei cozinhar, eu não me lembro. Porque para as próprias mães, isso era terrivelmente ameaçador. Quer dizer, alguém dizer, mas então a mãe desta rapariga não ensinou a cozinhar. Que raio de mãe é esta? Percebe? Pronto. Hoje em dia, eu ouço a torto e direito, é sim, ouço mulheres, e nomeadamente nas mais jovens, isso ser dito com um orgulho risonho, sabe? Frases do género, até aquilo que se ouvia até em relação aos homens, sabe? Até é melhor eu não entrar na cozinha, sabe? Porque é uma catástrofe. Eu no outro dia achei muita graça a um amigo que me dizia que a sua querida avó, ainda muito bem, nos seus 80 e tal anos, ele dizia, a minha avó come todos os dias fora.
E eu devo ter perguntado, mas de uma forma ingênua, não é? Porque, como sabe, eu adoro também comer fora, não é? Não é pela comida, a comida sei eu fazer. É por todo o ritual de ver, de estar atenta à música, às pessoas, enfim. Mas eu devo-lhe ter perguntado, mas a tua avó nunca cozinhou? Ele disse, não, ela agora não está para isso. E eu pensei, mas como é evidente, quer dizer, alguém que se sacrificou a vida toda a cozinhar, se calhar, para o seu marido. Hoje em dia vive sozinha. Sim. Que prazer poder ir comer fora todos os dias, não é? Presumo, portanto, que posso depreender que você está a decretar que ela já o matou, não é? Que é o que vocês nos fazem normalmente, não é? A expressão viúva alegre é uma expressão que tem muito de verdadeiro, sabe? Mas, claro. Os homens são chatos. As gerações mais velhas eram de homens que, ainda por cima, eram machos latinos super típicos, etc. Portanto, eles vão fazer tijolo e é uma libertação. Isso não é um mito, não é? Que os homens serem chatos não é um mito, é verdade. Claro que não é um mito. Porquê que os homens são chatos, Júlio? Porquê que os homens estamos a falar de uma área em que, se você fosse dizer a esses homens que eles eram chatos, eles ficavam escandalizados e surpreendidos genuinamente. Normalmente os homens negam tudo, não é? Está bem. É muito mais difícil hoje, Inês, você encontrar aquele homem que esbugalha o olho para si e diz eu por exemplo, sobrecarrego a minha mulher. Eu que levanto a mesa e ponho a louça na máquina. Exato. Eu já lhe contei isso. Eu lembro-me do riso de minha mãe, não é? Quando, de vez em quando, quer dizer, muito menos vezes e muito menos quandos do que deveria ter acontecido, diga-se passagem, mas de vez em quando a minha mãe telefonava ao meu pai e dizia: Júlio, hoje estou muito cansada, vamos os três jantar fora. E lembro-me, ela estava ao telefone e eu não ouvia meu pai do outro lado, não é? E naqueles telefones espantosos, não é? Que os meus netos não sabiam mexer neles, não é? Um tipo discava ao número, não é? É extraordinário ver um adolescente olhar para um telefone e perguntar como é que se mexia nisto. Mas eu ouvia, museu, não é? Museu. É esse museu. Eu ouvi a minha mãe dizer isso e via-lhe um sorriso, já sabia que é o que o meu pai estava a dizer. Porque o meu pai, que odiava ir jantar fora. Odiava? Odiava. A minha mãe, quando queria irritá-lo, dizia: sabes, Júlio, sabes qual é o problema disto? É que quando tu casaste comigo tinhas 40 anos. Já tinhas andado por meio mundo e depois puseste os chinelos. O que, diga-se passagem, não era um exclusivo do meu pai. Eu ouço ainda hoje estas queixas. Muito mais em relação aos homens que às mulheres. Mas então o que é que estava a acontecer do outro lado do fio? Era o meu pai a tentar encontrar uma solução de compromisso. Sabe qual era a solução de compromisso? Qual era? Como você sabe, meu pai tinha o laboratório onde eu hoje tenho o consultório. No cimo de Sá da Bandeira. Sim. Pronto, no prédio que faz arco. E nós vivíamos na Rua do Bolhão, em frente ao buraco. Portanto, o meu pai estava a dizer à minha mãe: Maria, pois claro, a Maria está cansada. Eu passo pela Cunha, compro o jantar e levo para casa. Mas a sua mãe também queria ver mundo. E a minha mãe queria sair de casa. Pois, não claro. queria ter a cozinha para arrumar depois, etc. Percebe? Pronto. Eu estou-lhe a dizer que devia ter acontecido mais vezes e mais quantos, porque isto era quando a rainha fazia anos. Percebe? Mas de vez em quando isto acontecia. Não é? E para um homem desses, por exemplo, se eu, e às vezes isso aconteceu, se eu dissesse a meu pai numa situação dessa, o que era difícil porque eu próprio achava aquilo natural, percebe? Mas pronto, de vez em quando, sendo eu tão próximo como era de minha mãe, eu apercebia-me da justeza da reivindicação, digamos assim, não é? E eu dizia: pai, a mãe estava mesmo a precisar de arejar e não sei o quê e tal. E meu pai respondia: Inês, é impossível não acreditar. Não é? Eu sabia quando meu pai estava a aldrabar e ele não estava. E ele dizia: mas meu filho, eu ia levar o jantar. E disse: pai, mas depois ao pôr a mesa, tirar a mesa, limpar tal. E só aí é que ele, embora à conta requer,
E ele, então, já só dizia assim: bem, eu e o meu filho podíamos pôr a mesa, porque não tinha lata a dizer, eu depois vou lavar pratos para a cozinha, que ele sabia que não ia. Não é? Mas este tipo de homem, se nessa altura você dissesse, já reparou como, sob certos aspectos, em certos aspectos, está a sobrecarregar a sua mulher? Como isso, sob certos aspectos, é um abuso. Não estou a falar neste momento, é evidente, estamos todos centrados nos abusos sexuais e na violência doméstica. Não. Mas como isso é um abuso dos direitos da outra pessoa e tal, esses homens ficariam sinceramente surpreendidos com a sua observação. Eu conheço tantos casais em que hoje em dia é ele que cozinha e não ela. Claro. Sobretudo, que é o que mais me agrada, que é não haver rigidificação Sim, não há papéis. definição de papéis. Por exemplo, não. quem chega primeiro a casa adianta ao jantar. Não é? Pronto, quer dizer, alguns de nós continuam a ter profissões que não lhes permite esse tipo. Isso é quase. Exato. Isso é, às vezes, eu sei que é uma canseira, mas às vezes também é um privilégio, Claro, não é? Ter esse tempo de chegar a casa e poder preparar o jantar, não é? Outros têm o velho 9 to 5, não é? E, portanto, é perfeitamente natural. Olha, suponha, até uma situação que é frequentíssima e que é muito frequente haver alternância, que é, enquanto alguém vai recolher os pimpolhos, porque um está na ginástica, o outro está nas aulas, o outro está aqui, o outro está acolá, o outro que está em casa vai adiantando o jantar. Pronto. Isto não tem a lógica toda do mundo. Tem, Claro, mas tem a lógica toda do mundo num mundo que mudou. E repare, e também os miúdos, neste caso, miúdos e miúdas, mas pensando nos rapazes, porque os pais estão fora de casa, estão a trabalhar e eles regressam da escola cedo, eles próprios se habituam muito, muito novos a desenrascarem-se na cozinha. Isso é muito importante, não é? Incluindo os rapazes. Não, pois é isso, os Pois. miúdos. Está bem, pronto. Percebe? Porque antigamente, se calhar, eram remetidos para a avó, para Não, e se alguém adiantasse alguma coisa, eram as raparigas. Pronto, e agora eles muito cedo começam a cozinhar, seja lá o que for, não é? Mas não interessa, é o princípio da autonomia. Pois é. Ora bem, mas nós estamos a falar de infidelidade, não queremos que as pessoas Sim. pensem que estamos a evitar o tema. Depois outro mito, não é? Que é a questão, digamos assim, de quão excitante é que a hipótese pode ser. E então, quem escreve o artigo diz as mulheres, no fundo, acabam por detestar tanto a monotonia como os homens. Essa história do velho efeito Coolidge, não é? De que o galo cumpre as suas obrigações, e da velha resposta do presidente: pois, mas já reparaste com quantas galinhas, não é? Esta noção da novidade, de achar piada a uma outra pessoa, etc., em geral, era muito sacada aos homens, não é? Com mais ou menos peso, não é? Na suspeita do costume, que era a testosterona, não é? Que os tornava assim. Bom, mas nós hoje sabemos que há muitas mulheres que também sentem essa necessidade, digamos assim, de... olha, se quiser, até porque, em geral, nós temos que sublinhar, porque senão não tem piada nenhuma, temos que sublinhar que não há intenção de abandonar a relação. É um bocadinho como dizer assim: vamos buscar um tempero para um prato que, mesmo que não tenha esse tempero, nós não tencionamos devolver à cozinha. Nós comemos-lo. Eu fiquei a pensar na palavra necessidade, quando o Júlio... A necessidade da infidelidade, não é? De trair. Isso aí já é mais pesado. Porque se dissermos a necessidade, já estamos quase a dar o braço a uma palavra complicada, que é quase uma questão compulsiva. Não é? Pronto. Eu estava a pensar a trocar a necessidade por impulso, talvez. Está bem. Por que Ok, não? sim. E agora aqui
lá vem outra vez a velha história, Inês. O que é trair? Cobiçar uma terceira pessoa é já trair ou não? Bom, e repare como todo esse conceito da traição também mudou com as redes sociais, nem não é? mais, Porque se nem nós, mais. repare, se nós passamos várias horas da noite a trocar mensagens com alguém enquanto o nosso marido ou a nossa mulher está a dormir, isso não é já traição? O que é que acha? Normalmente até pode ser o início de uma bela amizade, se for ainda bem. Mas quando os nossos estão na nossa cama, não é? E nós estamos entretidos com alguém novo a conversar, eu diria que já há aí Tiremos a palavra, um fosso, não é? Tiremos a palavra traição, porque na minha opinião a traição é uma palavra que continua muito agarrada à carne. Sim, ao sexo. Não é? Ao sexo. Quando nós demonstramos assim, interesse por outra pessoa, vamos pensar no interesse. E não é? digamos assim, será ou não consensual dizer que há quebra de confiança? Eu acho que há. Pois, nem sei se é de confiança, mas... De confiança, sim. O facto de outra pessoa... O outro não sabe, Inês. Ou você conta-lhe. Se você lhe conta, não há problema nenhum. Pois, não sei se as pessoas... Eu julgo que não é? Não contam. Se não contam é por alguma razão. Não é? Porque uma pessoa pode dizer, pá, tu não imaginas o fulano interessante da Nova Zelândia com quem eu estive a conversar ontem à noite. Ponto final, parágrafo, disse tudo. Não é? Agora, quando isso é escondido... Quando é da Nova Zelândia é um sossego porque está muito longe. Cuidado, e há efeito de género. É um sossego sobretudo para os homens. Porque os homens continuam muito agarrados ao físico, ao que acontece no concreto. E no imediato também, exatamente. não é? Nas mulheres não há assim tanto sossego. As mulheres podem ficar irritadíssimas, mesmo sendo na Nova Zelândia, e não havendo nenhuma passagem de avião marcada. Não é? E outra coisa em que hoje em dia você encontra, entre aspas, um comportamento masculino, é mulheres que têm relações extraconjugais a dizer, mas o meu casamento é muito feliz. Isto era paleio de homem. Que engraçado, sabe? No outro dia perguntava a um amigo meu publicitário que esteve a viver no estrangeiro e que voltou para Portugal, neste caso para Lisboa, e que de facto está fascinado com Portugal porque saiu na altura da Troika, da crise, não é? E voltou, e eu perguntava-lhe, este estado de graça, que eu acho que nós vivemos, evidentemente, teve a ver, por exemplo, com o facto de termos sido campeões europeus, não é? Na bola, e ele disse, não, eu acho que começou antes, começou, por exemplo, com os voos low cost. Claro. E agora lembrei-me... Claro que teve, não estou a dizer que começou, pois, mas que teve muita influência. Sim, eu nunca tinha avaliado a coisa por essa perspectiva. E agora até na questão das relações e das traições, chamemos-lhe assim, como isso também pode ter facilitado, não é? Porque antigamente fazer uma viagem era uma coisa complicadíssima, não é? Claro. Hoje em dia... Eu estou em Lisboa, tu estás em Londres e a coisa mais fácil do mundo nem mais. Também terá facilitado esta aproximação. Neste programa nós podemos, sem nenhum receio, empregar uma determinada expressão. Quer dizer assim, há uns anos atrás, porque 10 ou 11 anos já dá para isso, há uns anos atrás nós fizemos um programa sobre, por exemplo, a ida para férias, em que citámos trabalhos, e já não são tão poucos como isso, sobre a maneira como as mulheres, só mulheres, iam para férias, umas só para férias e outras já com a ideia de que nessas férias iria acontecer qualquer coisa, ou, se quiser, romântico ou puramente sexual. E como, inclusivamente, se organizavam de maneiras diferentes nessas situações, não é? Se quiserem, em termos globais, agora vamos sair das traições, do sexo, etc. O seu amigo seguramente estaria de acordo connosco se nós disséssemos uma das maiores, estamos a falar também de determinadas classes sociais, uma das maiores motivações da mudança foram, por exemplo, os programas Erasmus. Claro. Não é? Claro. Com o conhecimento de culturas diferentes, com a manutenção de relações. Quer dizer, qualquer um dos meus filhos, numa determinada altura da vida, me dizia ao pai, se eu quiser
praticamente percorrer a Europa sem entrar num hotel. Porque tinham conhecido gente de todo lado. E isto deu mundo a esta gente. Passaram a ser cidadãos do mundo. E isso modifica as coisas. Portanto, a ideia, o conceito de traição também mudou muito, não é? E se antigamente ligávamos muito a traição a esse lado físico, como o Júlio dizia, à carne, não é? Sim. Hoje em dia a traição pode, de facto, ser... Embora, pode ser uma madrugada a trocar a conversa. temos que ser justos, não é? A Igreja dizia pensamentos, palavras e obras, não é? Não era só obras, mas enfim. Pois há aqui uma questão que me diverte muito por causa da minha profissão, que é importante evitar preconceitos de que os homens são mais sexuais do que as mulheres e que são, digamos assim, os condutores do comportamento sexual feminino. O que é que o Júlio diz sobre isso? Sorrio-me, porque os homens tiveram sempre, não estou a dizer todos, não é? Pronto. Mas muitos homens tiveram sempre a convicção muito ancorada nas interdições culturais de que eles ensinavam sexo às mulheres em geral e às suas em particular. E atrás disso uma outra convicção que, perdoa-me o exagero, mas estamos em fim de semana, podemos nos divertir, que eu diria pré-delirante, de que eram peritos em sexualidade feminina. O que é uma convicção verdadeiramente extraordinária, sabe? E que só se podia manter porque umas mulheres ou eram muito ignorantes ou, com medo da reação dos seus homens, fingiam-se ignorantes, não os punham em frente de um espelho erótico. Porque a verdade nua e crua é que os homens, classicamente, deveriam ter feito o contrário, que era aprender erotismo com as mulheres. Porque as mulheres são potencial e realmente mais ricas em termos eróticos que os homens. Eles recusaram-se. Porque lhes negavam essa capacidade à partida, não é? Oh, mulher, então, se um macho latino clássico partia do pressuposto que a sua santinha não sabia rigorosamente nada de sexo, ia-lhe pedir para aprender... Era o que mais faltava, era o que mais não é? faltava. E ele ia ensiná-la, o que, aliás... Até porque se ela soubesse era estranho, não é? Onde é nem que ela tinha ido mais, buscar nem aquilo? mais. E sabe o que é fascinante? E é por isso que o humor tem, muitas vezes, não é só má língua. O humor tem uma função de descobrir o inconsciente, digamos assim, fascinante. Que é, ao mesmo tempo, homens que estavam sinceramente convencidos que as suas companheiras, e às vezes era verdade, não estou a dizer que não, credo. Quantas ouvi? Não sabiam rigorosamente nada das coisas de Vênus, como diriam os romanos. Contavam anedotas, algumas delas deliciosas e escandalosamente tripeiras, em que o que vinha ao de cima era exatamente o contrário. Era a noção de que, de uma forma subreptícia, para não escandalizar os pressupostos de uma sociedade, havia muitas mulheres que, ou por experiência, porque uma mulher pode conhecer perfeitamente o seu corpo, sem ter estado com um homem nenhum, Claro que não sim. é? Essas mulheres se apercebiam perfeitamente da escandalosa falta de jeito, e elas pagavam as favas, do seu companheiro, que achava que lhe estava a ensinar as coisas da vida. E sabe que chegámos ao fim do programa, não é? Chegámos, então Chegamos. pronto, eu depois até lhe conto uma anedota, exemplifica bem isso. E então, hoje foi você, o que é que nos trouxe? Olha, sabe que eu tinha pensado inicialmente numa Sim. canção que lhe disse, uma canção de agora destes dias. Eu pensei que você ia trazer os Faith No More. Ou com o quê? Com o Easy? Fosse com o que fosse. Infidelidade, Faith No More. Não, é porque de repente, a dada altura, como acho que o Júlio perguntou o que é que o amor tinha a ver com isto, lembrei-me da What nossa... Love Got to Do It.
Claro, a nossa Tina Turner, que é uma mulher The Legs. não é? Que passou tempos difíceis com o seu Ike Turner, não é? E depois muito difíceis, mas depois conheceu parece-me uma vida boa e vive feliz com o seu marido de há muitos anos. E ele acabou mal, coerentemente. E o Ike Turner, sim. Portanto, vamos a este What's Love Got to Do With It, porque a Tina Turner já era uma mulher emancipada há muito tempo, não é? Um beijinho, Júlio. Beijinho, querida. Até amanhã. Até amanhã. Touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do